Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Que satisfação poder estarmos aqui juntos em mais uma Quarta com Bispo. Quarta com Bispo que você já está acostumado, né? Você já sabe, todas as quartas-feiras, aqui pelo canal do YouTube da nossa Igreja Metodista, na quarta região, às 20 horas. Quarta região que compreende as igrejas metodistas do Espírito Santo, do Ceará e de Minas Gerais. Esses 3 estados abençoados por Deus aqui no nosso país. 3 estados que eu já estou guardando no meu coração, que eu já levo no meu coração, pela minha intercessão, pelo meu trabalho pastoral e pelas expectativas que eu tenho certeza que Deus já tem gerado não apenas no meu coração, mas no seu coração daquilo que Ele pode e quer fazer. Em meio a tantas dificuldades, nós sabemos que Deus pode nos mostrar, pode nos apontar caminhos para que nós possamos engrandecer e glorificar o nome dEle. Então, quero saudar todos os amigos e amigas, membros das nossas igrejas, pessoas que de alguma forma já estão acostumadas aqui a participarem do Quarta com Bispo. Quero saudar vocês com a paz de Cristo, com a paz do Senhor. E desejar que seja esse um tempo de edificação na sua vida. Como eu tenho pedido todas as semanas aqui, eu não posso cansar nem esquecer de fazer esse pedido, que você curta, comente e compartilhe o conteúdo desse vídeo, porque assim você não apenas faz com que esse vídeo se torne relevante à medida que você vai interagindo mais com ele, mas você torna a relevância dele algo que toque outras pessoas, porque quanto mais interação que esse vídeo vai gerando para pessoas que acessam esse conteúdo, mais ainda ele é divulgado, mais ainda ele é propagado pela própria plataforma para pessoas que certamente Deus quer que esse conteúdo chegue. Então você, além de ser edificado, abençoado, você torna o conteúdo desse canal da quarta região mais relevante e, por consequência natural, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu quero continuar nessa terceira semana falando sobre a maturidade de Isaac, como que nós podemos crescer a partir da maturidade de Isaac. Você sabe que nós estamos falando sobre o princípio de crescer na fé a partir da maturidade de Isaac. E hoje nós vamos falar sobre as frustrações como princípios de aperfeiçoamento. A cada semana aqui eu tenho falado, já há 2 semanas, hoje a terceira, eu tenho falado sobre a maturidade de Isaac. Uma personagem da Bíblia que nós pouco tratamos, pouco falamos, tanto é que dos 3 patriarcas do povo de Israel, nós geralmente falamos muito sobre o pai de Isaac, Abraão, obviamente, o precursor de todo esse movimento do relacionamento com Deus na família, e também falamos muito do filho de Isaac, Jacó. Mas Isaac fica ali no meio termo, né, entre o pai e o filho, entre o pai dele e o neto de Abraão, que era o seu próprio filho Jacó. E eu reconheço que pregadores como eu, evangelistas como eu, nós falamos muito pouco de Isaac. Mas Isaac é uma personagem bíblica tremenda, porque olhando para a vida de Isaac, nós vemos que desde a sua tenra idade, o seu pai Abraão, sua mãe Sara celebraram o seu amadurecimento, fizeram festa pelo amadurecimento de Isaac. E eu falei aqui desde a primeira semana, eu tenho falado aqui desde a primeira semana, que essa celebração da maturidade de Isaac é uma coisa que nós precisamos ter como objetivo em nossas vidas. Nós precisamos aprender a celebrar o nosso amadurecimento. Primeiro, buscar esse amadurecimento e, em segundo lugar, nós devemos aprender a celebrar, a conquistar e agradecer a Deus e fazer festa pela manifestação da maturidade. Então essa é uma série de reflexões que tratam sobre o amadurecimento de Isaac. Hoje, terceira semana, nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento que se manifesta a partir das frustrações. Quero ler junto com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 26, versículo 24.
Diz assim o texto, Gênesis 26, 24. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Eu vou te abençoar como eu abençoei o teu pai, e por amor de Abraão, meu servo, eu vou fazer você prosperar. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho sobre o contexto desse versículo de Gênesis 26, 24. Quando Deus se dirige a Isaac e diz a ele o seguinte: meu chapa, eu vou te abençoar, vou fazer você um homem próspero, assim como eu fiz com Abraão, teu pai. Eu vou te abençoar por amor a ele e por honra à palavra que eu dei a ele, de fazer dele e da sua descendência prósperos e numerosos nessa terra. Essa promessa de Deus a Abraão, essa reafirmação da bênção de Deus, a promessa de Deus a Isaac, filho de Abraão, aconteceu depois de um momento de muita frustração para Isaac. Isaac já era um homem muito próspero, muito abençoado e abençoador, e um dia ele decidiu desentulhar os poços que o seu próprio pai Abraão em algum tempo no passado havia cavado, poços que estavam ali próximos da área dos filisteus. E diz a Bíblia que quando Isaac desentulhou o primeiro poço, os filisteus vieram e jogaram lixo dentro daquele poço e brigaram com ele, contenderam contra ele e começaram aquele questionamento, aquela briga por quem era a posse, de quem era a posse daquele poço. Isaac obviamente disse: não, esse poço é meu, ele é descendência minha, foi meu pai quem cavou esse poço alguns anos atrás, é direito meu. E os filisteus brigaram, jogaram lixo, e Isaac então chamou aquele poço de Ezeque, que significa briga, contenda. Aí a Bíblia diz que Isaac, não se dando por satisfeito, desentulhou um outro poço, que ele também tinha a certeza, a garantia que havia sido cavado pelo seu pai Abraão. Os filisteus de novo foram lá e jogaram entulho, foram lá e jogaram lixo naquele poço e disseram que Isaac não tinha qualquer direito sobre aquele poço. Mais uma vez, como aconteceu lá no poço chamado Ezeque, eles brigaram, discutiram, não chegaram a um denominador comum, e aquele poço passou a ser chamado de Sitna, que significa também briga e inimizade. E Isaac, muito chateado com aquilo, diz a Bíblia que ele desentulhou mais um poço. E foi lá, desentulhou, e diz a Bíblia que ninguém brigou por aquele poço. Talvez você que não conhece o texto diga: poxa, até que enfim ele ficou satisfeito com aquele negócio. Os outros dois poços ele desentulhou e jogaram lixo. Agora ele desentulhou e ninguém brigou pelo poço. Só que a Bíblia diz que mesmo não tendo ninguém para brigar por aquele poço, ele não achou água naquele poço. Ele desentulhou um poço, mas não tinha água no poço. E todo mundo deve saber que um poço só tem utilidade se ele tiver água, se ele for para a captação de água, ou então para que água possa ser encontrada no fundo daquela escavação. Mas a verdade é que dois poços Isaac desentulhou e arrumou briga, e um terceiro poço ele desentulhou, só que não tinha água. Imagine a frustração de Isaac. Imagine a tristeza do seu coração, porque o poço que ele desentulhou, os poços que ele desentulhou, representavam para Isaac algo que o aproximava da promessa de Deus na vida do seu pai, algo que o aproximava de algo que Deus queria fazer através da sua família. Aqueles poços representavam tudo aquilo que o seu pai tinha vivenciado. Tanto é que hoje, se você for registrar um documento que você recebeu como herança do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, de alguém que deixou aquele imóvel para você, você tem que ir no cartório e registrar no seu nome, ou transferir para o seu nome. Na antiguidade, o poço com o brasão da família era uma das representações de que aquele lugar era seu, era da sua família, era sua posse.
não tinham cartórios para você registrar alguma coisa no seu nome. Então aqueles poços representavam muita coisa para Isaac. E quando aqueles poços foram entulhados e o último não se achou água, imagine a frustração de Isaac. Aí, exatamente nesse contexto que Deus se reaproxima de Isaac e fez a promessa do texto que nós acabamos de ler. Eu sou Deus, o teu pai, Abraão. Eu vou te abençoar como eu abençoei o teu pai. Eu vou fazer você próspero como eu prosperei o teu pai. Eu vou fazer você uma pessoa de ações tão abrangentes como eu fiz com teu pai. Eu vou fazer você prosperar como eu fui, como eu prometi e como eu fui forte com teu pai, eu vou ser com você também. Essa palavra de Deus a Isaac se manifestou dentro de um contexto de muita frustração. Só que hoje nós precisamos aprender um terceiro princípio com Isaac. Primeiro, na semana retrasada, eu falei que com Isaac nós aprendemos que pessoas maduras são aquelas que conseguem identificar o que está faltando na adoração, o que está faltando para você mergulhar mais no conhecimento e na vida com Deus. E eu usei aquela referência bíblica do momento em que Abraão e Isaac estavam subindo no monte de Moriá. Deus havia pedido a Abraão o seu filho em sacrifício. Abraão está subindo no monte e Isaac pergunta ao pai: pai, nós temos aqui a lenha e tudo para fazer o fogo, mas está faltando o cordeiro, está faltando o animal. E naquele momento Isaac manifestou um princípio de maturidade, de alguém que tinha conhecimento, de alguém que estava acostumado com aquele ambiente de adoração, com aquele ambiente de entrega no altar de Deus, a ponto dele saber identificar o que estava faltando. E na primeira semana eu disse que pessoas maduras são aquelas que conseguem identificar o que está faltando para estarem mais conectados com Deus. Semana passada eu falei sobre o texto que se refere de Isaac sendo consolado da morte da sua mãe com o seu casamento. Eu disse que pessoas maduras são aquelas que agem como Isaac, pessoas que conseguem entender as transições de fases, as transições de ciclos da vida. Ele estava vivendo luto e com o seu casamento ele vivenciou então uma transição de fase. Eu disse que pessoas imaturas são aquelas que não conseguem identificar os tempos, são aquelas que não conseguem ter clareza das fases da vida, e porque não conseguem identificar a mudança de fases, elas vivem sempre travadas em fases, em ciclos que não são as realidades atuais de Deus, as realidades presentes de Deus para as suas vidas. E por isso elas são sempre desconectadas com projetos de Deus. Elas não são maduras. E hoje eu quero falar que pessoas maduras são aquelas que entendem frustrações, a frustração como elemento de estarem mais próximas de Deus. Por algumas razões que paradoxalmente, estranhamente, de forma maluca, doida dentro da lógica humana, nos aproximam de Deus. Por quê? Porque toda vez que eu me frustro, toda vez que eu crio referências mentais, referências na minha mente daquilo que tem que acontecer, e não acontece do meu jeito, acontece então que eu me aproximo da forma de Deus agir. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o homem natural, ou seja, Deus não age a partir da minha lógica, Deus não age a partir dos meus protocolos humanos, Deus não age a partir daquilo que eu considero ser o melhor. A Bíblia mesma nos adverte que há caminhos que para o ser humano parecem ser bons, mas o seu final ou os seus finais não são os melhores. A frustração me aproxima de Deus porque a Bíblia nos relata que há caminhos e há pensamentos de Deus que são muito, muito, muito mais elevados do que os meus. Enquanto eu vejo em parte, enquanto eu vejo de forma muito limitada, existe um Deus que vê de forma integralizada, de forma plena. E eu não posso ficar aqui lutando e brigando contra a realidade de alguém que vê as coisas de forma plena, se eu vejo as coisas de forma parcial. Aí eu preciso entender que se Deus vai agindo a partir de circunstâncias na minha vida, isso significa que cada vez que uma circunstância não estiver associada com uma expectativa minha, eu me frustro.
Eu me frustro a partir daquilo que eu criei como referência. Mas se Deus age a partir das circunstâncias, Ele controla cada circunstância. Ele controla aquilo que é o melhor. Então, toda vez, por exemplo, que eu me torno alguém inconstante, toda vez que eu fico inconstante, toda vez que eu vivo instabilidades na minha caminhada e na minha trajetória com Deus, eu atrapalho, eu adio aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu estou adiando o que Deus quer fazer na minha vida. Por quê? Porque as frustrações, elas só me aproximam de Deus quando eu entendo que eu preciso caminhar com Ele, aliado e alinhado com a proposta de vida que Ele tem para mim. Mas se eu vivo instabilidades, quando Ele quiser propor algo para a minha vida, eu não vou estar ali para ouvir. Quando Deus quiser sugerir algo diferente para a minha vida, eu não vou estar ali para entender. Eu não vou estar ali alinhado com esse Deus, alinhado e aliado com esse Deus para entender qual é a nova dinâmica que Ele tem para mim. Veja que quando o apóstolo Pedro encontrou Jesus ali lavando os pés dos discípulos, ele falou o seguinte: os meus pés o Senhor nunca vai lavar. E Jesus então respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, porque o que eu faço agora você não entende agora. Imagina a frustração de você ouvir de Deus o seguinte: o que eu estou fazendo agora você não entende agora. Esse é um princípio claro de frustração. Se o que acontece agora, se a forma de Deus agir, nós não entendemos num primeiro momento, é óbvio que, humanamente falando, eu vou me frustrar, porque eu crio uma referência, eu crio um princípio. Só que o que Deus faz vai na contramão daquilo que eu criava como expectativa e como referência. Logo, eu me frustro. O que é um desapontamento? Desapontamento é um apontamento que se quebrou. Desapontamento é uma referência que não se cumpriu. Então, se Deus faz algo que eu tinha como diferente daquilo que eu tinha como referência, isso é uma frustração, isso é um desapontamento. Mas elas nos aproximam de Deus primeiro, porque se eu vivenciar estabilidade espiritual, estabilidade na minha trajetória e no meu relacionamento com Deus, eu vou descobrindo a cada dia, a cada nuance, a cada proposta nova de Deus, eu vou descobrindo um pouco do caráter desse Deus. Eu vou descobrindo um pouco mais sobre como que Ele age. Eu vou descobrindo um pouco mais sobre a forma dele agir. Eu vou descobrindo um pouco mais sobre sua personalidade, sobre aquilo que ele gosta, sobre aquilo que ele não gosta. Então, aquilo que Ele propuser para mim, aquilo que Ele fizer e eu não entender num primeiro momento, a minha alma vai acolher isso com paz, mesmo não tendo resposta, mesmo não entendendo no primeiro momento, a minha alma vai ter paz. Por quê? Porque eu já estarei acostumado a andar com esse Deus, a me relacionar com Ele. Então, toda vez que eu vivo gangorras e instabilidades no meu relacionamento com Deus, eu atraso ou adio aquilo que Ele quer fazer. Uma outra coisa que as frustrações manifestam para nós, eu quero encerrar com isso, é que a frustração, ela, como eu falei alguns minutos atrás, ela manifesta um desapontamento na nossa alma. Uma coisa que eu esperava muito que acontecesse e acabou não acontecendo. Só que toda frustração expõe diante de mim uma realidade. Toda vez que eu me frustro, toda vez que alguma coisa acontece diferentemente daquilo que eu provisionava acontecer, essa é uma exposição da realidade. Isso mostra o que é e o que não é diante de mim. Por quê? Porque se Deus, Ele governa sobre tudo, e as coisas que Ele faz porque Ele é um Deus eterno e é soberano, mesmo quando eu não entendo o que Ele faz, isso significa que toda vez que Deus faz alguma coisa e eu não entendo, manifesta uma realidade diferente daquela que eu achava que era a realidade. Se a realidade de Deus é a verdadeira, a minha realidade, entre aspas, humana, ela cai diante da realidade de Deus. Então, toda vez que eu me frustro, toda vez que eu vivo desapontamentos, eu sou apresentado à realidade, eu sou apresentado à verdade. O próprio discípulo de Jesus, Tomé, perguntou: Senhor, o Senhor fala tanto de caminho de Deus e tal, mostra-nos o caminho.
Você lembra qual foi a resposta que Jesus deu a Tomé? Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a frustração é um desapontamento humano. Só que, goste você ou não, todo desapontamento, toda frustração humana, ela nos aproxima de Deus porque ela mostra para nós a realidade. Olhando para a vida de Isaac, nós vemos que, ao reconhecer que os poços que o seu pai tinha cavado e os filisteus jogaram lixo, e depois, cavando, desentulhando, mais um poço que os seus algozes, que os seus inimigos jogaram lixo, ele teve então que reconhecer que o caminho do seu pai Abraão era o caminho do seu pai Abraão. E Deus estava propondo para ele um novo caminho, uma nova perspectiva. Isaac, ao desentulhar poços que o seu pai Abraão tinha cavado, fica muito patente, muito claro, que ele queria seguir o caminho do pai, que ele queria repetir a trajetória do pai. E por isso os poços foram entulhados de novo. Mas quando ele cavou um novo poço, e diz a Bíblia que ninguém brigou por aquele poço, aquele então era um novo caminho que Deus estava propondo para ele. Ele foi apresentado a uma realidade diferente daquela que ele entendeu que seria melhor. O que Isaac pensou? Eu vou desentulhar os poços do meu pai, vou colocar um brasão da nossa família ali e todo mundo vai saber que eu sou filho de Abraão, estou seguindo os passos do meu pai. Mas Deus tinha para ele um caminho diferente. O que Deus propôs para Isaac, num primeiro momento, frustrou. Tanto é que ele chamou um poço de Sitna e chamou outro poço de Ezeque. Eu só encontro briga e inimizade. Tudo que eu faço dá em briga e em inimizade. Só que Deus tinha para ele um caminho diferente daquele que ele havia sugerido no primeiro momento para si mesmo. Tanto é que ele cavou um novo poço, ninguém brigou por aquele poço, e dias depois veio a notícia de que aquele poço havia dado água. Então o caminho que Deus propôs para Isaac foi diferente do caminho que ele mesmo tinha para si. Primeiro ele entendeu que o caminho a seguir seria desentulhando poços que o seu pai havia cavado. E depois Deus acabou apresentando para Isaac um caminho diferente. Um caminho aonde ele mesmo iria estabelecer sua própria trajetória, cavando um novo poço, que ninguém brigou por aquele poço e que, num momento posterior, acabaram achando água. Lembre-se disso, frustrações nos amadurecem porque expõem para nós realidades. Frustrações mostram realidades de Deus, diferentemente das realidades que nós projetamos para nós mesmos. Isaac projetou uma realidade: vou ser igual ao meu pai, vou seguir o caminho do meu pai. Só que Deus tinha para ele um outro caminho. Pode ser que você também hoje aqui me ouvindo seja um tanto quanto frustrado. Frustrado porque toda vez que Deus tem uma projeção nova para a sua vida, você não está lá para ouvir, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas por quê? Porque hoje você quer muito, amanhã você não quer nada, você vive instabilidades. Segundo, a frustração, ela pode ser favorável para você e para mim, ela pode gerar maturidade, como aconteceu com Isaac, porque a frustração nos expõe, mesmo às vezes com uma certa dor. A frustração nos mostra qual é a realidade, qual é o verdadeiro cenário. O verdadeiro cenário para Isaac é que Deus queria que ele cavasse um novo poço e não simplesmente vivesse à margem dos poços e da realidade passada do seu pai. Talvez a sua frustração hoje, sua lamentação, seu desapontamento está se manifestando porque você ainda não aprendeu que a frustração é a amostragem de Deus para uma realidade que você não pode fugir. E é a partir dessa nova realidade que você até tem que lidar com uma certa dor, é que Deus quer mostrar novos caminhos para você. É essa frustração, é isso que hoje você reputa como frustração, é essa realidade, é isso aí mesmo. Ah, mas bispo, eu não queria viver a partir dessa situação porque ela não é aquilo que eu imaginava. É frustração?
é o desencorajamento de fazer do seu jeito e é a apresentação de uma nova proposta em Deus, viva isso, porque é isso que Deus tem para você. É essa a realidade que Deus tem para você. Eu sou muito convencido que a partir da vida e ministério de Isaac, nós podemos e devemos amadurecer. Frustrações nos amadurecem, primeiro, porque exigem de nós uma caminhada estável. Toda vez que você vive instável na frustração, você acaba não entendendo o que Deus tem para te ensinar com aquilo. E quando você vive um desapontamento, uma frustração, você está sendo apresentado a realidades. E é na realidade de Deus e não as nossas que nós crescemos. Eu desejo que Deus te abençoe muito a partir das frustrações e desapontamentos que você tem experimentado na sua vida. Eu quero terminar hoje desafiando você a uma coisa muito importante. Nos dias 13 e 14 de julho, nós teremos o Congresso Regional de Inclusão que vai acontecer em Belo Horizonte, na Catedral Metodista de Minas Gerais, que no centro de Belo Horizonte. Nós vamos ter, por meio do Ministério de Inclusão, o Congresso de Inclusão, 13 e 14 de julho. Você não pode ficar de fora. Eu estou contando com você nessa programação. Nós estamos precisando saber quem vai participar. Nós estamos aí espalhando essas artes, esse banner, essa comunicação, porque eu quero ver muita gente participando do congresso. Então monte aí o seu grupo, se inscreva, procure nas redes sociais da região ou do Ministério Regional de Inclusão como que você pode fazer a sua inscrição para participar. Ah, bispo, eu quero participar, mas eu ainda não fiz minha inscrição. Procure o seu pastor, sua pastora, ele certamente tem o link para te mandar de como que você pode fazer a sua inscrição para participar do congresso 13 e 14 de julho, Congresso de Inclusão. No mês de julho nós teremos ainda dois passos à Macedônia, em São José do Calçado, no Espírito Santo, e aqui em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Mas eu quero também a sua mobilização para o Congresso Regional de Inclusão, tá bom? Então, todo mundo ligado aí, Congresso Regional de Inclusão, 13 e 14 de julho. Deus te abençoe. Tenha um restante de semana cheio de Deus e na próxima quarta-feira estaremos aqui para conversar sobre mais um princípio de amadurecimento em Isaac. Fica na paz.